um trabalhador morreu hoje pela manhã ao cair do 5º andar de um prédio em reforma no bairro da Santa Amélia. De acordo com os moradores do condomínio, o trabalhador não fazia uso de equipamentos de proteção individual, os EPIs, e também de segurança adequados. Quem vai contar essa história para a gente é o repórter Alan Garcia, e você acompanha os detalhes aqui no Fenômeno. Alan. Nesta primeira foto, o homem aparece de bruços, na posição de quando se chocou com o chão. Em seguida, os socorristas do SAMU viraram o corpo dele e confirmaram a morte do operário. Duas moradoras do condomínio com quem gravamos uma entrevista disseram que o homem teria caído quando tentava fixar o equipamento em uma das torres que faria o serviço. E que este não é o primeiro acidente que acontece aqui. Elizabeth e a vizinha disseram que a vítima do primeiro acidente está viva, mas as causas são as mesmas: falta de equipamento adequado para a realização do serviço. O irmão dele caiu, acho que tem uns... Diz que é irmão dele, eu não tenho certeza. Eu acho que mais ou menos uns 5 meses que o irmão dele caiu. O que foi que provocou a queda de hoje? A queda de hoje foi eu sei que ele levou um choque. O SAMU veio, prestou socorro, mas né, ele não está vivo, morreu. Esta é a cadeira que seria usada pelo funcionário contratado pelo condomínio e que seria presa a um cabo de aço. As duas moradoras ainda afirmam que a síndica ignora os riscos enfrentados pelos trabalhadores. Sempre foi assim, tudo irregular aqui. Olha, uma situação complicada que já deu, inclusive, indícios de que aconteceria uma tragédia há 5 meses atrás, quando o irmão, coincidentemente, deste operário também sofreu um acidente. Só que teve sorte de apenas ferimentos e se recuperou. Infelizmente, o irmão, me parece que tocou o cabo de aço em algum fio de alta tensão, ele recebeu uma descarga e acabou, então, perdendo o controle e caindo de uma altura considerável. Infelizmente, não teve nada que pudesse ser feito pelos socorristas, a não ser constatar o óbito. E é sobre esse assunto que nós vamos agora voltar ao vivo agora e saber as providências do Ministério Público do Trabalho, elas vão ser tomadas em relação a esse caso. O Alan Garcia está ao lado do Procurador do Trabalho, Dr. Rodrigo Alencar. Alan, o Ministério Público do Trabalho, então, está sabendo já dessa situação e quais serão as ações a partir de agora? Wilson, antes da gente começar a entrevista com o procurador, só trazer mais uma informação que chegou ainda há pouco aqui para mim. Uma moradora com quem eu estou mantendo contato, moradora daquele condomínio, me disse por volta de 1h da tarde que a perícia tinha acabado de chegar ao local. Ou seja, a nossa equipe chegou lá por volta das 10 da manhã, o acidente já tinha acontecido e a perícia chegou agora por volta de 1h da tarde. Vamos então à entrevista com o procurador Rodrigo Alencar, procurador do Trabalho, que vai ajudar a gente a entender essa situação. Procurador, boa tarde para o senhor. Boa tarde, Alan. Esse tipo de acidente é um acidente, digamos, aceitável, ou o Ministério do Trabalho mostra com regras, leis, que é altamente possível de se evitar? Como é que a gente enxerga isso? Certo. Boa tarde, Wilson. Boa tarde a todos e a todas. Infelizmente é um dia muito triste para todos nós, uma morte de um trabalhador, algo extremamente evitável. Poderia ter sido evitada essa morte se as normas de segurança tivessem sido cumpridas, né? O trabalho em altura possui inclusive uma norma específica, que é a norma regulamentadora número 35, e ela exige uma série de medidas para evitar eventos como este que aconteceu hoje. Então, é preciso que haja uma análise do risco, né, da queda por um profissional da área de segurança do trabalho. É preciso que haja uma permissão para o trabalho. É preciso que o trabalhador seja capacitado para tanto, e essa capacitação tem que ser periódica. Então, o trabalho em altura envolve muito risco, porque causa acidentes fatais, né, e é preciso que sejam observadas todas essas normas de segurança, tanto pelo síndico que contrata a empresa, para saber se é uma empresa idônea, se os trabalhadores são capacitados, como pela própria empresa que emprega aquele trabalhador. O responsável principal é a empresa que emprega o trabalhador, mas o síndico também tem responsabilidade nesse caso. O Ministério Público do Trabalho vai verificar, né, toda a situação do acidente de hoje, e o senhor, como procurador daqui desse ministério, está à frente, né, desse trabalho. Por onde é que o senhor vai começar?
Veja só, o caso foi distribuído para mim, né, que sou da área de saúde e segurança do trabalho. Então, eu já entrei em contato com a Superintendência Regional do Trabalho, falei com o superintendente, o doutor Vitor, que por sinal é muito diligente, já designou uma equipe para ir até o local. Então, auditores fiscais do trabalho irão analisar esse acidente, emitir um relatório de análise do acidente e apontar as responsabilidades pelo acidente, o que causou o acidente, as causas diretas, as causas indiretas do acidente. Então, a gente vai colher informações também com o Instituto de Criminalística, que deve ter se deslocado para lá, para analisar o acidente. Então, esse acidente tem implicações na área criminal, na área civil, na área trabalhista. Então, é um fato extremamente lamentável. Eu apresento aqui as minhas condolências, os meus sentimentos à família da vítima desse acidente, que é um acidente, eu repito mais uma vez, extremamente evitável. Esse trabalhador poderia estar vivo, ele não precisava morrer, a morte dele era evitável. Sobre a síndica, promotor, o que é que pode cair sobre ela dentro desse acidente? Veja Lógico só, que vai ter toda a investigação. A gente está iniciando a investigação hoje, né? Eu não posso emitir um juízo de valor sobre a conduta da síndica se sequer ainda ouvir a síndica. Eu vou refazer a pergunta, então. Qual a responsabilidade de um síndico quando ele contrata um serviço? A responsabilidade do síndico ela é muito grande e importante, porque o síndico ele tem que escolher empresas idôneas, que é a chamada culpa in eligendo, na escolha, a culpa na escolha. Ele não pode escolher qualquer empresa, ele tem que ver se a empresa idônea, financeiramente inclusive, entendeu? Se as obrigações trabalhistas são cumpridas pelaquela empresa, verificar também quais serviços aquela empresa já realizou, se os trabalhadores são capacitados. É preciso que ele também faça uma vigilância, uma fiscalização daquele trabalho. Ele não pode simplesmente contratar uma empresa e fechar os olhos e atribuir toda a responsabilidade à empresa. Ele tem que também fiscalizar, ver se os trabalhadores estão utilizando os equipamentos de proteção, se são capacitados. Então, o síndico tem muita responsabilidade sobre os trabalhadores que executam obras nos condomínios. Perfeito. Procurador, muito obrigado pelas informações. Por nada, Alain. Por nada. A gente vai ficar acompanhando esse caso, Wilson, como o próprio procurador já colocou aqui, né, um acidente que poderia ter sido evitado, mas infelizmente aconteceu, e claro que a gente vai acompanhar o trabalho, principalmente do Ministério Público do Trabalho, quando finalizar e saber de quem é a culpa, se houve culpa, como é que termina essa história. Eu volto com você.